Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito da situação envolvendo a Netflix, envolvendo os anúncios. Eu já abordei aqui pra vocês no canal e eu queria falar um pouquinho a respeito da receptividade dessa notícia que surgiu. Então, vamos lá! Então pessoal, vocês sabem muito bem, eu falei pra vocês que já no dia 3 de novembro vai chegar o plano com anúncios da Netflix, só que não vai ser um plano tão bom quanto muitas pessoas esperavam, pelo menos em termos de custo-benefício, porque você vai pagar R$18,90, você não vai ter acesso a tanta coisa assim, você na verdade vai ter conteúdo a menos, porque alguns contratos ali não prevêem que vai ter transmissão de anúncios ali dentro do conteúdo, então alguns programas não vão estar disponíveis nesse plano e vai ser somente para o plano básico da Netflix, né? Então eu fiz o vídeo aqui pra vocês, eu falei a respeito disso, se vocês quiserem dar uma olhada eu vou deixar o vídeo aqui do lado, eu expliquei pra vocês em detalhes, né, a respeito desse plano. Eu disse que eu achei o plano caro, né, R$18,90, eu achei um valor um pouco acentuado, eu acho que com anúncios o plano deveria ser mais barato do que isso, talvez na faixa de uns 14 ou 15 reais. E eu decidi ir um pouquinho além e postei enquetes, né, no meu Twitter, no meu Instagram e também aqui na comunidade do canal e decidi dar uma olhada na resposta do público e trazer aqui para vocês também as respostas que vocês deram envolvendo esse assunto. E a receptividade dessa notícia foi tão baixa que eu decidi trazer um vídeo falando aqui com vocês a respeito desse assunto, justamente porque foi muito mais baixo do que eu esperava. Ah, é um plano mais barato? Na minha cabeça ia ficar meio dividido, uma parte do público ia gostar, outra parte não ia gostar tanto assim, só que a divisão ficou muito grande, 85% das pessoas não gostaram dessa notícia. E aqui na comunidade do YouTube, queria até agradecer vocês, foram 7.1 mil votos, então foram muitos votos diferentes a respeito desse assunto, então eu diria que essa notícia foi muito mal recebida pelo público. E pessoal, obviamente é importante frisar nesse momento que esse plano é um plano a mais, ele não tá vindo substituir nenhum plano que já existe, então é uma opção a mais para o consumidor. Normalmente isso é algo bom, mas a pergunta que eu fiz é para esse plano em específico, né? Então sim, você pode continuar assinando os outros planos, só que eu quis saber a opinião de vocês a respeito desse novo plano em específico. Então, como vocês podem ver, essa foi a pesquisa que eu fiz aqui na comunidade. Eu vou fazer mais dessas, porque eu acho uma forma interessante de vocês participarem dos vídeos. Então, como vocês podem ver, eu postei a seguinte pergunta: o que acharam do novo plano da Netflix com anúncios 720p por R$18,90? Lembrando que é sem download de conteúdo e com alguns conteúdos a menos, e na faixa de 5 minutos de anúncios por hora, incluindo no meio de filmes e séries. Veja o vídeo aqui no canal e etc. Aqui, como vocês podem ver, ó, 7.1 mil votos, 15% das pessoas falaram que esse plano é algo bom, e 85% das pessoas falaram que esse plano não é bom, né? Ou seja, é um plano ruim. Como eu falei, esse número me surpreendeu bastante. Aí eu fiz a mesma pesquisa lá no Twitter e o resultado foi um pouquinho diferente, mas, né, 20% contra 80%. Então ainda é um percentual muito alto. E eu fiz no Instagram, só que eu fiz através dos stories, eu não consegui encontrar o resultado, só que eu acho que o resultado no Instagram foi 86% para ruim. E antes de abordar os comentários de alguns de vocês aqui no vídeo, eu queria primeiro falar o porquê dessa notícia tá sendo tão negativa, né, pelo menos na minha opinião. Em primeiro lugar, eu acho que a Netflix não tá numa boa fase, ela tá sim sendo criticada por muita coisa, ela já mudou muita coisa, ela tá com esse negócio das senhas, então normalmente quando uma empresa tá com a popularidade, né, digamos assim, negativa, sempre que surge uma nova notícia, as pessoas já olham com um olhar um pouquinho mais negativo. Eu acho que a mesma coisa acontece com a Marvel, né, nesses últimos anos. Como os filmes não estão agradando tanto assim, parece que toda notícia envolvendo a Marvel, as pessoas já viram os olhos, já pensam, ah, isso aí não vai ser tão bom, porque a empresa tá com uma nuvem, digamos assim, em cima dela. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo com a Netflix nesse ano de 2022, principalmente, como eu já citei, pelo negócio das senhas, né, o compartilhamento de senhas que eles estão impedindo, eles estão mudando muita coisa, né, nos bastidores. Então esse eu acho que é um fator que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, né, que as notícias envolvendo a Netflix não estão sendo tão bem recebidas assim. E o segundo ponto, na minha opinião, é o preço, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu achei R$18,90 um valor bem acentuado. Eu acho que pra ter anúncios, principalmente 5 minutos de anúncio por hora, se você assistir uma série
de 10 episódios ali, seriam 10 horas praticamente, né? Eu sei que normalmente as séries têm menos de 1 hora, mas vamos considerar 10 horas. Você vai estar assistindo ali pelo menos meia hora, 40 minutos de anúncios. Então você tá dando uma boa parte do seu tempo para assistir anúncios. As empresas estão ganhando muito com isso, né? A Netflix era uma fronteira inexplorada aí para os anunciantes. Então eu acredito que o plano inicial, né, para você assistir com anúncios deveria sim ser mais barato. E essa é a opinião da maioria das pessoas, né? Ó, como vocês podem ver aqui, o Yuri Campello falou: acho que o maior problema não é o fato de ter anúncios, mas bloquear o conteúdo. É uma sacanagem, daqui a pouco a moda vai ser colocar séries incompletas e pagar plano cheio para se ter o final da série. Lembrando que isso já acontece com o serviço de streaming Peacock lá nos Estados Unidos. As pessoas assinam, você tem direito a 3 ou 4 temporadas de The Office, aí para assistir as outras temporadas você tem que pagar. Eles têm várias escalas, né, de planos ali que você tem que ir pagando para assistir determinados conteúdos. Então esse formato aqui que o Yuri falou já existe. Aí o senhor Chantilly falou: já não aguento mais anúncios, mas limitar conteúdo faz eu passar bem longe desses planos mais baratos. Isso eu acho que também é um termo meio aberto que eles colocaram. Alguns conteúdos não vão estar disponíveis, mas a gente não sabe quais conteúdos são esses, então pode ser que você faça um downgrade para esse plano mais barato, aí você descubra que muitas das séries que você gosta não estão disponíveis nesse plano mais barato, o que não faz sentido nenhum. Para mim faria muito mais sentido eles não colocarem anúncios em determinados programas, mantém o preço de R$18,90, tudo bem, né, se é o preço que eles definiram, só que se no contrato não autoriza colocar anúncios, não coloque anúncios, não vai tirar o conteúdo, né, se você tá cobrando um valor que não é tão mais barato assim. Eu acho que só os anúncios já compensam essa diferença aí de R$24,90 para R$18,90, né, é um pão de queijo hoje em dia praticamente, então eu acho que eles estão errados nesse sentido também. E aqui o Viana, né, é uma opinião muito popular, né, eu acho, tanto que 61 pessoas aqui, ó, 62... Se fosse no máximo R$9,90, ainda pensava, cancelei desde um aumento absurdo e hoje tenho todos os outros. Não sinto falta nenhuma da Netflix. Né, ó, continuo pagando meus 37. Isso é terrível, dessa forma, se fosse até R$10, eu ainda pensava no assunto. Então o Rodrigo Santos tem uma opinião parecida também, de que o teto para um plano da Netflix com anúncios deveria ser R$10. Lembrando que não é um plano da Netflix com 4 telas simultâneas, né, nem com 2 telas simultâneas, é um plano praticamente individual que você vai estar pagando R$18,90 e você ainda vai estar assistindo um volume bem considerável de anúncios. Por isso, por que aqui no YouTube tem anúncios? Porque você não paga para assistir vídeos no YouTube e se você não quiser assistir com anúncios, você paga o Premium e você tem alguns benefícios ali também, que é um plano interessante. Eu assino o YouTube Premium, por exemplo, principalmente porque eu gosto de muitos podcasts, eu coloco o podcast e travo a tela fica preta e eu consigo escutar o podcast numa boa, né, aqui no YouTube mesmo. Eu posso fazer várias outras coisas também, se vocês quiserem eu mostro aqui, eu faço um vídeo a respeito do YouTube Premium para vocês também. E o Thiago deu uma opinião um pouco contrária, que é um pouco difícil de discordar até, né, ó. Acho que opção nunca é demais, se ainda existem as opções tradicionais, tá tudo certo. Para o meu perfil de uso não atende, mas talvez para muitos com restrições financeiras seja uma alternativa. Com restrição financeira seja uma alternativa. Eu concordo com ele que se a gente analisar no todo, a Netflix não está mexendo nos planos tradicionais, né? Você continua tendo ali aqueles planos que existem até R$ 55,90, só que a minha pergunta foi especificamente desse plano novo, então acho que as pessoas estão se manifestando negativamente com relação somente a esse plano, né? Ou seja, um plano de R$18,90 básico ali, que você vai ter que assistir bastante propaganda. Então esse plano, analisado no vácuo, é um plano ruim, mas você pode falar, mas eu não ligo para esse plano porque eu vou continuar assinando aquele outro. E o Bruno Souza mais ou menos com a mesma opinião, né? Ó, para mim tanto faz, vou continuar com o meu plano completo mesmo. O único comentário que eu não concordei tanto assim é com pessoas dizendo, se eu tô pagando, eu não quero assistir anúncios, querendo dizer que se existem anúncios na plataforma, a plataforma deveria ser de graça. Quanto a isso eu não concordo tanto, obviamente existe a Pluto TV, existe o ViX lá, né, existem outras plataformas que são gratuitas, mas não dá nem para comparar com a qualidade do conteúdo, nem com a qualidade da plataforma da Netflix. Então de forma alguma a Netflix deveria ser grátis, né, digamos assim,
Eu acho que não, eu acho que eles podem sim incluir anúncios, só que o valor tem que ser um pouquinho mais vantajoso, né? A diferença é muito pequena entre o plano básico convencional e o plano com anúncios, para eles colocarem tantos anúncios assim, né? Então eu concordo com quem fala que até R$10 seria um valor legal por esse Netflix com anúncios, mas eu acho que também afirmar que deveria ser grátis por ter anúncios, eu não concordo tanto assim, considerando que a televisão por assinatura tem anúncios até demais, né? Tem muitos anúncios na televisão por assinatura e mesmo assim muitas pessoas pagam. Obviamente muitas pessoas têm Catnet aqui no Brasil, mas a pessoa paga o plano e também tem que assistir anúncio. Então não é algo inédito, né? Isso que os serviços de streaming estão fazendo, mas eu concordo com todo mundo que tá dizendo que o valor tem que ser bem camarada. Aqui, por exemplo, tem o Dom Ramon, né? Ó, não tô dizendo que eu acho completamente errado o que eles estão falando, só que eu acho que não dá pra gente comparar, né? Como eu falei, a Pluto TV com a Netflix, porque a Netflix produz muito conteúdo próprio, ela investe em grandes diretores, em grandes atores, em grandes produções, então acho que não dá pra gente fazer uma comparação, mas ele falou aqui, ó, se é pra ter anúncios, tem que ser de graça. Outra pessoa falou aqui, ó, pagar pra ver anúncios, que palhaçada. Eu entendo o posicionamento dessas pessoas, porque o YouTube é de graça, a Pluto TV é de graça, mas eu acredito que a Netflix, em termos de qualidade de conteúdo, tá num patamar um pouco acima, principalmente em termos de investimentos. Então não faria sentido o plano com anúncios ser grátis. E eu vou ler os últimos 2 comentários aqui só para fechar o vídeo, porque esse vídeo é um vídeo extra para vocês. Eu ainda vou produzir outro vídeo para lançar hoje no sábado, né? Obviamente vai depender do meu computador, né? Eu pedi um computador novo, né? Quando ele chegar eu mostro aqui para vocês, mas por enquanto eu tô demorando muito para conseguir editar os vídeos, então se eu conseguir, eu vou lançar um vídeo por volta das 10 horas da noite. Então, para finalizar os 2 últimos comentários, o Nenilson, se fosse para fazer um plano com propaganda, o mais lógico seria um valor abaixo de R$10, e o André Coutinho, ainda tá caro, tinha que ser 10ão. Então, né, eu acho que o posicionamento de muitas pessoas, desses 85% dos 7 mil votos, é que tá caro e que poderia ser abaixo dos R$10. R$18,90 é um valor alto, eu acho que de R$18,90 para 10 seria um salto meio que impossível. Eu acho que R$14,90 seria um valor mais aceitável. Eu acho que dos 85, uns 30% pelo menos iriam pro lado do sim, né, se o valor fosse R$14,90, porque muitas pessoas ficaram insatisfeitas com esse valor bem alto. Se vocês quiserem, entrem lá na aba comunidade, comentem o que vocês acham e se inscrevam no canal, porque eu vou continuar postando esse tipo de enquetes para vocês participarem cada vez mais aqui dos vídeos. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa notícia que já tá chegando, por isso que eu tô fazendo o vídeo, para trazer de novo para vocês essa notícia de que no dia 3 de novembro chega esse plano com anúncios. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Se fosse R$10, vocês estariam de boa com isso ou não? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.